E aí vou estar mediando mais também na conversa. Deixa eu ver aqui. Matraca, circula a adaga das bocas, traga da fala, trocas em redes, enredo do eco em relevo, negra raiz. Arma batida sem couro, fala, reza, enreda, resenha o verbo, mãe do elo dos elos. Fala, embala e arma, os tambores de bocas, matraca. Samba, samba começa meio-dia. Vamos cantar para Carla, vamos cantar para Maria, para ter caminhos abertos, estamos na palhaçaria. Ê, Carla, ê, Maria, ê, Guilherme, ê, Maria. Segunda-feira tem samba, samba começa meio-dia. Vamos cantar para Carla, vamos cantar para Maria, para ter caminhos abertos, estamos na palhaçaria. Ê, Guilherme, ê, Maria, ê, Guilherme, ê, Maria. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de dia, para quem vai assistir essa conversa depois. A gente vai conversar sobre dramaturgia, criação de cenas dentro da comicidade, e a gente tem o prazer, a honra, né, de trocar com a Carla Conká, que é uma referência na palhaçaria feminina. É uma grande mulher que eu encontrei e que conseguiu me desempacar de processos criativos que estavam encavalados. E é um pouquinho disso que a gente está passando agora, né? Esse sangrar na carne, né? Para gerar, para criar uma cena. E a gente sabe como que é importante, né? A gente construir os nossos números de palhaçaria para poder rodar com eles, seja pela rua, pelas escolas, pelos espaços onde a gente quer trabalhar o riso. E a gente tem, junto dessa roda, o Guilherme Akbar e a Maria, que são estudantes da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, que fica em Belo Horizonte, e possui cursos, né, gratuitos em várias modalidades artísticas, né, audiovisual, teatro, produção e gestão cultural. E esse programa da TV Matracas, ele reúne vários países africanos de língua portuguesa. Então, tem uma programação com pessoas de Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau e aqui na diáspora. O programa Iodoiá, ele trata sobre as artes, sobre a educação, sobre oficinas. E para a gente iniciar esse bate-papo, eu vou pedir para que cada pessoa se apresente, né, dizer de onde vem, começando por Carla, depois por Maria e por Guilherme, porque a gente falando da gente mesma também já muda um pouco dessa chave, né, desse lugar onde a gente se posiciona e começa os nossos intercâmbios assim entre a gente. Então, Carla, para a gente te conhecer, se você puder falar um pouquinho de você. Boa noite, meu nome é Carla, sou palhaça, né? Esse ano a gente está completando, eu estou completando 31 anos de palhaça. Comecei em 1991, fui cofundadora do primeiro grupo, né, de mulheres palhaças aqui do Brasil, que são as Marias da Graça. E a gente, quando entrou na palhaçaria, a gente já entrou numa proposta autoral, partindo da gente para fazer uma dramaturgia. Então, o caminho das Marias sempre foi esse. A gente nunca entrou pelo caminho das gags, ou das esquetes, ou dos livros, né, que já tem as gags prontas. A gente nunca entrou por esse caminho da palhaçaria tradicional, clássica. A gente já entrou por um caminho dessa palhaçaria com uma dramaturgia e um argumento autoral. Então, foi natural isso para a gente, né? E assim a gente foi criando, né, nossos espetáculos, nosso repertório, mesmo depois de duas integrantes terem saído, a gente continuou
trabalhando em cima desse lugar, né, da minha visão de mundo, o que eu quero ver, o que eu quero dizer, né, como palhaça. Então, eu acho que é isso, assim, depois a gente vai trocando. Eu queria agradecer imensamente, né, o convite de estar aqui, para ter esse papo com você, Marielle, com a Maria, com o Guilherme, que eu acho que vai ser uma troca super bacana, super necessária, né, porque falar de dramaturgia palhaçaria e dramaturgia é bastante necessário. Então, estou muito feliz, obrigada pelo convite. Sim. Maria, pode contar um pouquinho quem é você, de onde você vem? Oi, boa noite. Eu sou de Venezuela. Eu tenho pouco tempo aqui em Brasil. Tenho malabarista. Me sinto muito bom fazendo aí. Maria está travando para mim, para vocês também? Tá travando, ela congelou. Sim. Eu esqueci de dizer de onde eu era. Se quiser, eu me apresento, depois ela volta, quem sabe. Dizer aonde eu estou no Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro. Preciso dizer. Aí ela disse. Você tem Rio de Janeiro? Eu estou no Rio de Janeiro. Eu sei que em BH. Eu esqueci de falar. Em BH estamos. Tá. Estou aqui em BH há ano e meio e gosto muito da palhaçaria. Com a parte de liturgia, você tem razão, um roteiro bem estruturado, que a gente tenha uma sequência lógica e também possa ter um sorriso bom. Essa parte eu gosto muito. E também ter um figurino que esté de acuerdo con toda esa parte, ¿no? La liturgia, el proceso de la payasería. Essa é minha inquietude, tá bom? Sim, obrigada, Maria. Com você, Guilherme. Uma breve apresentação de quem é você, para a gente começar a trocar sobre nossas cenas. Então, meu nome é Guilherme, eu nasci no interior de Minas, mas estou aqui em Belo Horizonte já tem alguns anos, vários anos, e eu sou filósofo de formação, e estou fazendo esse curso de palhaçaria na Escola Livre de Artes, que sempre gostei da área cômica de modo geral, da comédia de modo geral, essas várias manifestações, e a palhaçaria, na verdade, eu gosto muito da questão de ir em locais de sofrimento, o palhaço em locais de sofrimento. Isso que me interessa principalmente. Não só, mas principalmente esse local. Então é isso. Basicamente é isso. Obrigado. Sim. E é importante a gente destacar aqui quem são estudantes, né, da Arena da Cultura. A gente tem pessoas de comunidades, de periferia, imigrantes, mulheres negras, né? E gravar uma conversa sobre dramaturgia é muito importante, porque a gente veio, ao longo de meses, né, procurando vídeos, conversas, e muitas vezes, para a gente ler um texto, é algo mais demorado, dentro das nossas sobrecargas, né, jornadas de bico, trabalho. Então, aqui, né, às vezes, faxinando a casa ou numa cozinha, a gente liga o áudio e pode contribuir, né, para esse processo formativo que ele começa no curso, mas ele não pode se limitar às aulas. E aí a gente vai começar com Maria, compartilhando a ideia dela de cena. Maria, para mim, é uma grande mestra, costureira, mãe, e ela traz essa questão da maternidade dentro do riso, né? Que a cena dela ela vai trazer para a gente um resumo e a gente vai ver um pedacinho do vídeo. Então, Maria, se você puder compartilhar conosco, né, o que você pensou para apresentar na formatura,
Você faz uma introdução e depois a gente vai ver um pedacinho da sua cena que a gente gravou no parque. Oi, desculpa, você tem essa parte de minha apresentação? Eu tenho completa, não pode ser completa, ah? E outra, minha Mas aí você palhaceria, só minha faz palhaça. Minha palhaça, ela fala de que consigue uma criança que não tem mãe, não tem ni pai, e eu estou desenvolvendo-me com ela para tentar ajudá-la, não? Nesse processo, não tem tetero, não tem mamadeira, tem só a fralda, e estou nesse processo tentando ajudar a ela e custa muito, não? Nesse processo. Esse é mi roteiro, tá bom? Sim, sim. Algo mais que? É basicamente isso. Vamos ver aqui se eu consigo transmitir a Basicamente tela. é isso. Uhum. Uhum. Vamos lá, internet, ajuda a gente aí. Estou tentando aqui clicar. Você deseja falar mais alguma coisa, Maria? Enquanto eu estou tentando aqui ajustar. Aí eu também falo de minhas raízes venezolanas, ah? Então, assim, né, Maria? Aí, tá? Estou aqui abrindo o vídeo. Já consegui. Tá. Hay una parte también de mi payasa que fala español. Yo trato de combinar español con portuguesa. El profesor de Arena Arte, él fala que posso tratar de combinar e intentar que a gente entenda para mí a través de señas. E aí, né, Maria, você chega dançando uma música da Venezuela, né, uma salsa, e encontra a criança. Ah, essa é a parte. Só que não sabe nada de criança, né? Tenta pegar o bebê, mas pega de cabeça para baixo. Tenta dar o leite e vai perguntando às pessoas quem tem uma teta, né? Quem tem leite para poder alimentar a criança. Até que você percebe que ela tá cagada, né? E aí, na hora de trocar a fralda, você pega aquele pano longo, não consegue enrolar a fralda na criança. Na hora que você troca a fralda, ela caga de novo e você termina a cena, né? Desmaiando. E aí a gente vai aprendendo, né? Que a gente pensa um roteiro, mas na hora que a gente vai fazer, pode ser que não tenha início, meio e fim, né? Tudo pode acontecer na hora do improviso, na hora que tá com a palhaça. Que diferente do teatro, Isso é certo. Que a gente esquematiza as coisas, né? Na palhaçaria, a gente abre para interação, né? E eu tô contando com o computador aqui, né? Enquanto isso, a gente vai falando aqui para ver o que acontece. A internet ajuda. Essa é minha atuação. Esse é meu... Márcia, se você quiser, eu posso falar da minha cena. Não sei se é o caso também. Agora vai. Não está carregando. A internet está muito mal. Está muito ruim. Em todo caso, a gente pode ver pequenos trechos aqui. Eu vou passando o vídeo. Só para a gente não perder essa troca, né, da conversa. Agora vai abrir.
mi roteiro pasa por diferentes etapas. Esse é o momento que você chega, Você né, Maria? escuta muito. Essa é uma música de meu país. E eu bailo aí para eu escutar a criança chorando. ¿Están oyendo? ¿Se está oyendo? Dios, Dios, portugués. Fala espanhol. Você está escutando? Eu escutei uma criança, uma bebezinha, chorando. Se está chorando, a criança, você tem por aí uma criança chorando. Onde? Tem criança chorando. Ali! Ali! Ela! E a mãe dela? Aí, ó, Maria, licença só para puxar um pouquinho, né? Porque o vídeo tem 10 minutos. Você acha a criança e lá dentro do cesto, né, que você acha a criança, tem uma carta. Uma criança. Assim pego? Não! 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 Assim. Não, embaixo. Não pode ser. Tentar. Tá? Tá melhor? Sim. Tranquila, tranquila. Você tranquila. Não entende? Tá português. Sim, olha bem. Aí eu digo que está em português e não entendo. Meu nome é Peppa. Preciso que você cuide de mim. E aí, né, você pede às pessoas do público para ler a carta. Essa carta diz que a criança não fala português, mas fala japonês, francês. E a mãe dela vai voltar amanhã. E aí você vai tentando, né, fazer ela parar de chorar. Tô adiantando para a gente conversar mais. Francês, japonês. Eu não falo nada disso. Ninguém. E eu aí, solamente sei espanhol, falo eu. Sim. Trazendo isso muito da sua cultura, né? Aí aqui tem você tentando ninar ela, perguntando quem pode dar o leite. Primeiro pergunto se alguém sabe uma canção em francês, em japonês. A gente fala que não, é muito difícil. E logo intento buscar uma mamadeira em sua bolsa. E não tem mamadeira. E me custa, e empiezo a preguntar quem tem mamadeira, Nath. E aí depois logo falo que se ele tem alguém com a teta, leite. Então, E primeiro você busco a ver pergunta quem pode sabe. ajudar para mim. Sim, primeiro você pergunta quem sabe uma canção de ninar, depois você pergunta quem tem uma mamadeira, e a terceira parte é a da fralda, né? Assim vai? Assim vai? Mais uma boca. Ai, isso tá muito difícil assim. Pero ela fica chorando. Não, vai parar agora. Já tá enchendo. Aí é o momento que você vai tentando amarrar a fralda. E na hora que você coloca ela no balaio para trocar a fralda, Faz uma sopa de roupa. você vai tirando todas as roupas, né? E aí ela mija em você, a criança faz o xixi em você, faz o cocô. Ah, também. E tem uma só fralda. Eu troco a ela da fralda e vai um momentinho e ela volta a fazer cocô. Aí eu falo que não posso mais, a gente não ajuda, eu não sei nada da criança. É muito difícil para mim. E aí na hora que você põe a fralda,
você dança a salsa de novo, né? A salsa do seu país, no início, que você tocou ela. Você dança a salsa feliz, mas vem o som da diarreia, ela cagando de novo e você desmaiada no chão. Eu passei mais rápido para a gente aproveitar esse momento da conversa. Ela quando hace xixi. E aí a criança vai rindo quando Ela quando você... hace xixi. Ajá, tem sorriso. Quando ella me hace xixi, hace cocô. E eu aí toda desesperada, entre comillas, tentando ajudar. Sim. Agora eu vou remover aqui o compartilhamento de tela para começar a cena. Carla, não sei se a gente falou muito rápido, né? Porque a gente também fica meio ansioso aqui na hora das trocas e tal. Mas a ideia é ser uma conversa livre, né? Com sugestões sobre o que esse roteiro pode trazer, né? De potencialidade, dentro da palhaçaria feminina também. Você vai passar vai fazer assim ou vai passar o dele também e a gente fala depois, ou vai ser por parte? Vamos por partes. Primeiro da Maria, depois do Guilherme. Então, eu acho assim que seria interessante. É um bate-papo, né? Porque, como eu estava falando com a Marielle, eu não me sinto. Enfim, não me sinto à vontade, né, de estar mexendo em cena, né, das pessoas. Assim, eu tenho muito esse cuidado. Né? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado com o que o outro cria, né? Do que o pensamento da outra pessoa. Então, seria um bate-papo, assim, falar muito mais assim de mim, por exemplo, como que eu ajudo uma palhaça ou um palhaço chegar num lugar, do que realmente analisar a cena que foi feita. Eu sempre parto, sempre, quem é minha aluna, quem já fez minha oficina de números, eu já dirigi, sempre sabe essa frase que eu falo, tudo que é nosso é bom. Sempre. Então, assim, tudo que é nosso é bom. Então, respeite cada ideia que se tem. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia e aí a gente fica na dúvida daquela ideia e a gente não sabe se vai fazer aquela ideia, se vai dar certo. Assim, invista, né? Invista naquela ideia. Porque, muitas vezes, numa cena, por exemplo, às vezes as coisas estão deslocadas. Muitas vezes a cena está estranha, você fala, mas está estranha a cena. E às vezes é porque é para tirar de um negócio dali e colocar no final. Às vezes é um problema de lógica. Às vezes nem só um problema da cena em si, é um problema de lógica. Isso aqui não é para estar aqui, isso aqui é para estar aqui. E às vezes a gente rearrumando dentro da própria cena, a gente melhora, às vezes, assim, muito. Então, às vezes, ter esse olhar, né? Outra coisa que eu costumo fazer muito é trabalhar naquela estrutura, que eu acho que a palhaçaria ela é uma estrutura. Ela é uma estrutura, é uma situação, um problema e solução. A palhaçaria ela acontece nessa estrutura, sempre. Você vai assistir um espetáculo ou uma cena, ela está sempre dentro dessa estrutura. Né? Uma situação, problema, solução. Situação, problema, solução. Você tem uma situação e você vai ter um problema naquela situação, você vai resolver aquilo. Daqui a pouco você vai ter outro problema, uma outra situação, outro problema, uma solução. Então, quando você consegue enxergar, né, isso dentro do seu número, a situação, o problema e solução, isso também ajuda muito. Então, vamos supor, sei lá, a Maria chega em cena, é uma situação, um bebê chora, é um problema. Qual a solução que a Maria vai dar para aquilo? Dentro da lógica da palhaça dela. Então, muitas vezes a situação é a mesma para todo mundo, o problema é o mesmo para todo mundo, mas a solução vai ser diferente, porque humor é lógica. Então, a solução vai ser dentro da lógica do pensamento de mundo de cada pessoa. Então, assim, é interessante que a gente, dentro do nosso número, a gente consiga enxergar. Isso aqui é uma situação, aqui é um problema. Solucionei. Nada mais do que a vida, né? A vida é assim, a gente já acorda resolvendo o problema, né? A vida é exatamente isso, é uma situação, um problema, solução. A vida é assim, né? É muito parecido, né, com a vida.
E às vezes a gente se desespera num todo e fala, não, é isso aqui, né, que está acontecendo. Daqui a pouco vai ter outro problema. Vamos estar no presente, né? Vamos resolver isso aqui primeiro. Depois a gente resolve outra coisa. Uma coisa meio que é muito importante, esse lugar da ação presente, sabe? A palhaçaria, ela acontece no presente. Nada está no futuro. O futuro não existe. Então, assim, o desfrute do presente, é bom a gente saber dessa estrutura, né, da situação, problema e solução, para a gente entender o que a gente está vivendo naquele momento. É aquela situação naquele momento. Daqui a pouco vai mudar. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, porque o futuro a gente não sabe. Então, a palhaçaria ela acontece no desfrute. É na solução daqueles pequenos problemas que você vai desfrutando junto com aquele público. Então, também é por isso que é interessante você saber a estrutura dramatúrgica da tua cena, né? O que está acontecendo ali. Depois, uma coisa que eu acho importante, que eu sempre faço muito, é perguntar para quê. Para que você quer falar sobre esse assunto? Porque a palhaçaria ela trabalha no inconsciente. A gente trabalha no inconsciente, traz para a consciência e coloca na técnica. O trabalho, né, principalmente o trabalho da palhaçaria feita por mulheres, quando as mulheres entram na palhaçaria, a gente vem com essa proposta. A palhaçaria patriarcal, a palhaçaria clássica, ela não tem muito isso. Ela vai em cima de esquete, em cima de gags, ela vai montando aquilo ali, é uma lógica, né, de humor, que claro que tem, mas ela vai montando aquilo ali dentro de uma gags e esquetes, ela não pensa muito nessa dramaturgia. As mulheres, quando entram na palhaçaria, a gente traz, né, a tal da DR, né, que a gente faz DR. Aproveitando a fama que nós temos, né, de fazer DR, então a gente faz DR. Então, o que acontece? Quando as mulheres entram na palhaçaria, né, a nossa dramaturgia, ela vem carregada de outras funções, né? E tem muitos homens palhaços que estão se identificando com essa dramaturgia proposta pelas mulheres, né? Quando a gente entra, digo pelas mulheres, que isso muda quando a gente entra na palhaçaria. Nessa dramaturgia, ela dá uma mudada. Então, assim, é importante a gente pensar nesse para quê, né? O que eu quero comunicar com o mundo? Para que eu escolhi uma cena que vem falar de um bebê? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha história? Tem a ver? Não tem a ver? Fazer essas perguntas também é muito, porque eu trabalho muito nesse lugar do lá atrás. Eu vou fazendo perguntas, até a pessoa chegar naquela questão ali. Que aquela questão, a partir daquilo ali é que você resolveu falar sobre aquele assunto da sua cena. Então, saber o que você quer comunicar é muito importante. Saber o que você quer dizer é muito importante. E muitas vezes a gente parte, né, para as piadas ou para as gags sem esse lugar de fortaleza da potência que é do saber para que você quer estar fazendo essa cena. Né? Enfim, a gente entende ali que é uma cena de maternidade, é uma cena de bebê, é um bebê em vulnerabilidade. Porque se é um bebê que está sozinho, ele está totalmente vulnerável. Um bebê sozinho, né? Um bebê que foi abandonado. Né? Então, você está falando sobre coisas fortes. Então, como que você trata de um assunto tão forte como esse, que é uma proposta sua, né? Você está falando de um bebê em vulnerabilidade, um bebê abandonado, e uma pessoa que vem para acolher esse bebê, que é a sua palhaça. Então, a sua palhaça vem no sentido de acolhimento àquele bebê. Então, você perguntar questões sobre isso é interessante, porque daí pode ser que a solução daquilo ali pode vir até ser uma outra solução. Né? O que acontece? Será que aquela mãe deixou aquele bebê ali para brincar com aquela palhaça, aquele bebê nunca esteve abandonado? Entende? São coisas que a gente tem que perguntar para a gente mesmo. Sabe? Que caminhos tomar dentro de uma dramaturgia, dentro do argumento. Porque o argumento é diferente da dramaturgia. O argumento é aquilo que você fala. É uma palhaça, vem, chega no lugar e encontra um bebê abandonado. Esse é o argumento. A partir daí, você vai desenvolver a cena, né, um roteiro, e a dramaturgia. A dramaturgia é o texto que você vai propor em colocar, né, nessa cena. Então, fazer essas perguntas são interessantes para você mesma.
sabe? Para a gente mesmo, né? Para a gente perguntar por que eu escolhi, né? Para que eu escolhi? Por que eu escolhi um bebê em vulnerabilidade? O que isso está querendo dizer para mim? O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Por que essa palhaça, né, está se colocando nesse lugar dessa salvadora? Porque é ela que vem salvar esse bebê, sabe? Então, essas perguntas, elas são interessantes para a gente ir catucando, entendeu? Catucando para a gente encontrar a lógica de humor disso, sabe? Onde está esse lugar mesmo, esse lugar do humor dentro da nossa cena, da nossa cena proposta. Né? Então, isso é interessante, essas coisas assim de você perguntar mesmo, fazer essa pergunta. Por que eu escolhi um bebê? Porque nada é por acaso. Nada que a gente escolhe é por acaso. O inconsciente, ele trabalha, ele tem 90% de existência na nossa escolha de uma dramaturgia. Então, assim, nada é por acaso. Tudo que a gente escolhe tem um porquê ali. Então, a gente descobrir esse porquê e esse para quê é muito interessante, porque isso fortalece a dramaturgia, entende? Isso vai fortalecendo a gente enquanto palhaça, enquanto relação com aqueles objetos. Outra coisa que eu acho que é muito importante também é a relação de objeto. Quando que você é protagonista e quando o objeto é protagonista. Isso também é muito importante. As pessoas, o público, saber. Porque tem uma hora ali na cena, né? Isso é normal, principalmente quem trabalha com objeto, que naquele momento, tem momento ali que o objeto é o protagonista. Aquele bebê ali, tem um momento, quando ele está chorando, por exemplo, ele é o protagonista da cena. Você não é o protagonista, você está ali coadjuvando com ele. No momento em que você começa a se relacionar com ele, você vem com uma proposta para acalmar aquele choro, aí você vira protagonista, aí ele já não é. Então, isso também é interessante de saber dentro da nossa cena, quando que eu sou a protagonista, ou quando aquele objeto é o protagonista. Até para o público mesmo entender a relação entre você e o objeto que você está trabalhando. Então, essa coisa do protagonismo, porque a gente, assim, quando está em cena com outras pessoas, né, a gente tem ali nosso momento que a gente é protagonista, a nossa parceira, ela é mais protagonista que a gente, enfim, a gente é menos, né, tem aquela história toda. Mas quando a gente está sozinho, né, quando que a gente é protagonista e quando a gente não é? Então, num momento desse, quando a gente está sozinho, os protagonistas vão ser os nossos objetos e o público. O público também papel, às vezes, de protagonista. Quando o público, por exemplo, está rindo muito, ele está no protagonismo naquele momento. Então, é hora da gente dar a chatinha, entendeu? Deixar esse público rir, né? Estar com eles, ver ali o que está acontecendo, interagir com aquilo e voltar a pegar o protagonismo de novo para a gente que está em cena. Então, são detalhes que fazem, né, uma diferença, assim. Eu acho importante, dentro dessa estrutura, a gente entender, sabe, quando que o objeto é protagonista, quando que eu sou, quando que ele está atuando em relação a mim, quando eu estou atuando em relação a ele, o que eu quero dizer com isso que eu estou dizendo, com isso que eu propus, né, que eu estou falando, para quem, né, eu quero dizer. Enfim, são perguntas, né, que são boas para a gente fazer para a gente e para ir, enfim, resolvendo, né, as questões do espetáculo. E às vezes a gente quebra a cabeça mesmo, não tem jeito, vai lá, volta e vai, não estou conseguindo nisso aí, né, como é que eu resolvo isso? Quando eu tenho alguma coisa empacada, assim, que a gente, né, não consegue, deixa a palhaça resolver. Eu falo muito isso, às vezes quando eu chego para trabalhar, eu cheguei para trabalhar com a Caísa, eu falava muito para ela, a palhaça ela se chama Nanica, e eu falava muito, vai embora, Caísa, deixa eu com a Nanica, por favor, vai embora, porque ela vai resolver. Você não, você fica pensando. A gente pensa muito. Deixa a palhaça resolver, gente. Vai embora daqui, deixa eu com ela. Eu brincava muito, porque assim, a gente tem essa coisa do pensamento, né? E nossos palhaços, nossas palhaças, né? Resolvem de uma outra maneira. É dentro da lógica, né? De mundo deles ali, né? Deles. Então é isso. Assim. Estou entendendo, está muito bom. Isso é certo, saber quando ela é a protagonista e quando eu sou a protagonista. Quando ela calla, eu passo a ser a protagonista. E eu tenho que desenvolver
cuando ella volta otra vez a llorar, ella es la protagonista. Essa parte aí que diferenciar bem. Porque é um jogo forte. Isso é mais um jogo interno, porque a gente entendendo essa relação, o público entende muito rápido, sabe, essa relação, né? Essa arrumação. Porque às vezes fica tudo muito confuso. E eu falo muito também em sala de aula, enfim, gente, às vezes o público não está rindo, não é que ele não está gostando, é porque ele não está entendendo. A gente não dá tempo, a gente fica tão ansioso, tão ansiosa para fazer aquilo, que a gente não respira. E a gente não ouve, não vê o público. E às vezes o público, a gente já conhece a gente, mas o público não. Então, quando a gente entra em cena, às vezes o público está ainda vendo o laço que você tá no cabelo, entendeu? Falando, olha que barato aquele laço. E a gente já está fazendo a cena. E aí é claro que esse público não vai rir. É claro que esse público não vai entender, porque ele ainda está decifrando, ele ainda está desfrutando daquela figura que apareceu na frente dela, do público. E a gente, ó, tá ali, ansioso, desesperado, em pânico, querendo se livrar daquilo e corre. Aí é uma bola de neve, é um looping de desespero, porque aí a gente faz o negócio, aí o público não ri, aí a gente acha que tá ruim, aí a gente acelera mais ainda, aí o público não ri, aí a gente entra num loop desesperador, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, um espetáculo é 50% público e 50% você. O público já dá 50% para a gente. Então, a gente tem que entrar em cena com muita calma, sabe? É olho no olho ali, é respirar. As entradas e as saídas são muito importantes, porque a entrada é o que o público está te vendo pela primeira vez, e a saída é o que você vai deixar com aquele público. Então, o início e o fim são muito importantes. Porque é isso, né? É o que você está ali, a primeira vez chegou. O público está assim, fala, nossa, que informação que ela está me dando. É a sua chegada. E a saída é aquilo, é o que o público vai levar para casa. Né? É o que você deixou ali para a gente. Então, é importante que isso também seja muito bem definido. Não que o meio não seja, o miolo não seja, claro que ele é. Mas essa entrada é uma entrada forte, e seja lá ela qual for, não importa, a sua entrada é a sua entrada, você vai escolher a entrada que você quer. Não existe, um palhaço tem que entrar assim, uma palhaça tem que entrar assim. Não, a gente vai entrar do jeito que a gente acha que a gente tem que entrar. É o melhor para a gente, né? De acordo com a nossa cena, de acordo com a nossa personalidade. Entende? Então, deixar isso claro também, né? Então, assim, essa entrada é muito importante, porque o público está nos vendo, né, pela primeira vez. Então, são certos detalhes que às vezes faz toda uma diferença, sabe? Um respirar, uma pausa, um olhar, dá uma outra qualidade, né, para aquele número. E as soluções, né, enfim, que a gente vai dando para aquele caminhar. E aí eu acho que as soluções vêm nesse lugar de você perguntar para que eu estou fazendo isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Como que a minha palhaça vai resolver isso? Como que o meu palhaço vai resolver isso? Sim. Agradecer aqui também. Professor, Sim, o professor sempre fala. O professor sempre fala que o palhaço, al final, não tem algo certeiro, não? Sempre termina como algo que não terminou de fazer o que deveria ser, tá? Entende? Que não chega a uma conclusão. Sempre deixa todo como medio mal. E eu deixo a minha criança, ela deixo hecha cocô. Entendeu? Eu não entendi muito, Maria, o que você quis dizer. Como é que tem que deixar a cena? Eu não entendi isso. Meio que falhou um pouco e aí eu não consegui entender também. Ok. O professor fala que quando uno é palhaço, o final não deve ser certeiro, sino mais bem algo que quedou incompleto. Então, minha criança, eu termino que ella volta a fazer cocô e eu não tenho uma fralda. Quedo assim como que, e agora que hago? Sim, entende?
Eu deixo assim porque o professor fala que eu não tenho que ter um final certeiro. É importante você ter uma finalização que o público entenda aquilo. Você está contando uma história, né? Você pode optar pela sua história, não tem finalização nenhuma. E aí também o público não vai entender nada. São opções. Mas não existe uma regra. A palhaço tem que fazer. Palhaço não tem que fazer nada. A gente tem que fazer o que for melhor para a gente. A gente tem que escolher o que é melhor para a gente e como a gente quer finalizar a nossa cena. Não existe uma regra, tem que ser assim. Não. Cada pessoa vai dar o final. Cada pessoa vai fazer o que ela quer em cena. Nós somos livres para fazer o que nós queremos em cena. Então, você que vai dar esse tom. Se você quer que o público, como você quer que o público entenda a sua cena. Se você quer que o público entenda a sua cena, que ela fez cocô e você não tem fralda e você desmaia, é isso que o público vai entender. E aí você tem que perguntar para você. Eu quero que o público entenda isso? Se você estiver satisfeita com isso, ok com isso? Ok. Agora, se você não estiver satisfeita com isso, isso não for uma solução que você queira dar para a sua cena, aí você tem que procurar uma outra solução. Porque não existe uma regra, tem que acabar assim. Nada tem que. Entende? Então, aí você tem que buscar uma outra solução. Mas se você está satisfeita com o que você fez, ok. Se essa é a solução, né, que você daria, por exemplo, uma criança que está toda cagada, que lá fez cocô de novo, e você não tem fralda e você desmaia, se você acha essa solução uma boa solução, se você acha que é a solução que você daria, ok. Fica com essa solução. Você tem uma situação, a criança se cagou inteira, teve uma diarreia, você está com um problema. Né? Você tem uma solução, tem a criança, você tem uma situação, uma problema toda cagada, uma diarreia. Você tem um problema, não tem uma fralda. Você tem que dar uma solução. A solução que a sua palhaça está dando. Cada um vai dar, cada pessoa vai dar a solução que ela quiser. Entende? Mas aí posso falar a gente que dê para mim uma fralda, tá? Pode ser, não? Se a gente não tem fralda, aí eu desmaio. Sim, você vai dar uma solução. Sim. Vou tentar essa solução. Uma estrutura. Está sempre numa estrutura, numa tríade de estrutura. É isso. A situação, a criança cagou toda, problema, não tem uma fralda, e a solução, você desmaia. Essa foi a estrutura, a tríade que você escolheu. Mas não quer dizer que tenha que ser assim. É livre. Somos pessoas livres. Sim. É livre, entendi. Tá bom. Muito obrigada. Testar vários desfechos, né? Experimentar vários desfechos. Né? Não apenas uma, mas tentando várias possibilidades, né? Sim, é uma opção, entendeu? Essa aqui tá legal, gostei dessa, mas de repente vou pensar, né? Como é que a minha palhaça resolveria isso? Será que ela pegaria uma folha de bananeira, de uma árvore, e faria uma fralda para a criança de uma folha de bananeira? Será que ela, sei lá, teria um jato de água, entendeu? Não sei. Pensar, né? Será que ela olhou na árvore e de repente falou, uma folha, né? Uma folha. Pega uma folha de bananeira e cobre toda a menina e a criança e faz uma fralda? Não sei. Aí é botar a cabeça a pensar. Entende? Aí é que é quebrar a cabeça. Né? E aí vem muito a questão da sobrecarga, né, da mãe, mulher, que às vezes não encontram um apoio para a maternagem, né? E os recursos que muitas vezes, nos países latino-americanos, a gente tem, né? De limpar a bunda. Minha mãe limpava a bunda com sabugo de milho. E aí, como é que a gente se lava, como é que a gente se limpa, né? E com sabugo, com aquele sabugo de milho. Olha aí, olha aí, né? Tá vendo? Pois é uma solução. Às vezes sujo, mas às vezes a gente se limpa com o rio, a gente se limpa com a natureza, buscar na nossa cultura, né? Até a gente estava conversando com a Maria, esse figurino, né? Nas culturas venezuelanas, colombianas. E aí agora a gente vai conversar com o Guilherme, porque o tempo ele voa. Guilherme, se você pudesse falar um pouquinho pra gente. Agradecer muito obrigada por você. Tudo parte da gente, né? Quando eu falo assim, tudo parte da gente, é isso, entendeu? É você trazer, por exemplo, a palhaça da Marielle talvez resolvesse isso com o milho.
né? Talvez porque ela tem nessa memória dela, né? Então, enfim, é esse lugar, por isso que não tem que, sabe? A gente pode tudo, né? Tá, pode ser todo, tá, isso é certo. Com bebê, muito pode dar certo. Ótimo, a tua Obrigada. palhaça, Maria, vai saber, ela sabe tudo. As nossas palhaças sabem tudo, gente. Tudo. Sim, pensar que tá tudo aqui, né? Já tá tudo aqui Tudo na está dentro gente. da gente. Eu falo muito isso. Tudo já está dentro da gente. Sim. É isso. E aqui a gente tem aqui assistindo a gente, né? Isabela, que é a palhaça agridoce, Nayane, que tem um trabalho lindo com as crianças lá no Recôncavo Baiano, com as crianças do São Bento. E a dramaturgia é um desafio não só para quem está na palhaçaria, né? Mas para quem vai fazer um mestrado, igual ela que está pesquisando. O que eu quero pesquisar? Qual que é o meu objetivo? Para que eu estou fazendo isso? Quando a gente ancora, aí a gente consegue desenvolver o resto, assim, né? Guilherme, conta pra gente um pouquinho o que é o seu número para a gente ver o vídeo da sua cena. Tá bem, estamos escutando? Escuta, beleza. Basicamente, o meu número é um palhaço, né, que está preso numa corrente, tipo uma algema, né, mas não é algema, é uma corrente. E aí, o problema é que ele quer se soltar, né? E então ele vai pedir ajuda ao público, só que a corrente só se desfaz com uma, porque é uma magia, digamos assim. Ele vai falar que é uma magia, então a corrente só se desfaz quando alguém jogar uma moeda e a moeda sair. No caso é cara ou coroa, né? Mas assim, quando sair uma das faces da moeda, e aí isso vai libertar ele. Basicamente é isso. O problema é esse. Ele está preso, quer ficar livre e não é através de uma chave ou de uma. A libertação é através de uma moeda. Basicamente é isso. Então, vamos assistir aqui um pedaço. Licença, Guilherme, para correr um pouquinho com seu vídeo, igual fiz com Maria, porque se a gente colocar tudo, às vezes a gente perde nesse momento da conversa aqui. Tá travando, né? Travou para mim, travou para você? Aí é a entrada do palhaço, né, com a música. Ele já entra tentando se soltar, ó, esbaforido aí. E aí ele começa a pedir socorro, né? Pode. Eu posso. Ai, meu. E aí tem uma parte, né, Guilherme, que você fala assim, socorro, orro, pelo amor de Deus, Deus, fazendo eco, né? Como se você estivesse num lugar que está ali ecoando o seu desespero, né? E aí você chama uma pessoa para poder te ajudar, né? E vai se enrolando com a pessoa ali na cena. Ela não conseguiu, e aí você volta a dançar e sentir prazer nessa prisão com esse lenço, né? Essa babita. Então, esse lenço desperta várias sensações, né? Uma hora é uma agonia, outra hora você aprende a lidar com ele, e aí você começa a pedir moeda para o público, né? Se sentar, não quero, vai ser mixaria demais. Então... Obrigado. Aí você vai fazendo essa interação, acha a moeda, pede alguém para poder jogar, e aí, quando você se solta, você coloca aquela música que geralmente tem muito, né? Naqueles filmes de sessão da tarde. Deixa eu ver se eu coloco um pedacinho da música aqui.
você se solta, você pega o chapéu cheio de moeda e sai correndo, né? Porque você é um ladrão. E aí, bora conversar sobre essa cena. Na verdade, assim, até essa interpretação de que logo eu sou ladrão, tipo assim, eu não pensei nisso. A princípio, eu nem pensei nisso. Até o Valber, é o professor nosso, falou isso, mas assim, eu não pensei nisso, né? Então, isso é uma interpretação que eu, na verdade, eu não pensei. Isso é uma suposição, uma conclusão que o público pode tirar, mas, na verdade, beleza, eu saio com as moedas do público no meu chapéu. Mas, assim, concluir que eu sou um ladrão, eu pessoalmente, não pensei nisso, mas tudo bem. Então, quando eu vi, na hora me veio isso. Eu falei, ele é um charlatão. Eu não pensei em ladrão, eu pensei num charlatão. Um cara que vem fazer uma mágica, é uma mentira. A palavra que me veio foi essa, entendeu? Um charlatão. Cara que quer se dar bem. Mas por que eu pensei isso? Porque você mesmo induz o público a pensar isso quando você fala que aquela moeda não, isso aí é uma mixaria. A partir do momento que você fala que é uma mixaria, você já estabeleceu um código com o público. Eu não quero pouca coisa. Acabou para mim ali. Eu, enquanto público, na hora, falei, o cara quer dinheiro. Entende? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente está comunicando o tempo inteiro com essa plateia. Então, tudo que você fala, a gente vai entender. Né? A gente acha que não, mas nós somos, né, palhaço ali. Então, é muito potente. Né? A gente está com essa máscara vermelha aí, ela é muito potente. Então, ela potencializa. Então, quando o professor, né, fala do ladrão, eu entendo ele totalmente. Mas não me veio o ladrão, me veio essa coisa do charlatão. O cara, ainda me veio uma coisa assim, entendeu? O cara é um péssimo mágico, entendeu? O cara é um péssimo mágico, mas o sonho do cara é ser mágico, entendeu? Tem um público ali, e ele é um péssimo mágico, então ele fica inventando formas, né, de ganhar um dinheiro ali, fazer um dinheiro, mas o cara só sabe fazer mágica, mas ele é ruim naquilo que ele faz. Então, assim, vai para um caminho que pode ser um caminho engraçado, entendeu? Também, né? De, assim, o cara é um artista de rua ruim, gosta, até tem uma boa intenção de fazer mágica, mas é ruim. Mas aí, no final, faz essa mágica meia bomba e pega o dinheiro de todo mundo, enfim, né? Inventa que tem que pegar lá, tem que ter moedas, né, para pegar o negócio. Então, assim, um argumento pode ser uma coisa engraçada, mas eu de cara também pensei, falei, é um charlatão ali. Até bom você ter falado isso, que eu vou tirar essa frase, na verdade. Essa frase saiu ontem na gravação de recusa de moedas de baixo valor, mas eu vou tirar até essa frase, eu vou aceitar qualquer moeda, não vou recusar nenhuma e até vou tirar isso. Agora, é uma coisa interessante assim, que no dia que eu fui fazer a cena, né, a criação, eu na verdade, eu tinha pensado o professor pediu para a gente levar um objeto, né, para a gente brincar com o objeto. E aí eu esqueci de levar um chapéu, eu ia levar um chapéu. Não levei o chapéu, aí o que eu tinha lá no dia era o cachecol. E aí, a partir do cachecol, que eu falei, quer saber, eu vou me amarrar. Então, assim, eu tô falando isso que é o seguinte, você falou do inconsciente, essa cena, ela surgiu a partir do cachecol, na verdade. E que não era o objeto que eu tinha pensado a princípio. Eu tinha pensado no chapéu, só que eu esqueci o chapéu, e aí eu tava com o cachecol, e aí o cachecol eu tinha levado para mim pessoalmente, porque tava frio no dia, nem foi pra aula, propriamente dita. Mas aí eu peguei o cachecol e a partir disso que foi a corrente. Só que aí é interessante que é o seguinte, né? A partir disso aí, nessa questão de que nada... Uma Isabela falando. Pois é, pode ser. Aí o que acontece? Nessa lógica de que tudo é simbólico para o inconsciente,
ele se manifesta simbolicamente em qualquer situação, digamos assim. Aham. A partir do momento que começou essa história, a partir do cachecol como corrente, aí eu fui percebendo vários elementos depois que tem a ver com essa questão da prisão, né? Aí eu tô falando assim, porque esse número não foi pensado assim, a ideia não foi pensada a ideia primeiro e depois as outras coisas. Surgiu do objeto e a partir do objeto é que gerou tudo. Mas a questão, Guilherme, é que você pegou um cachecol e botou como uma corrente. O inconsciente, ele age nisso. Você poderia ter pego o cachecol e ter usado como um cachecol. Você poderia ter pego o cachecol e ter usado como um chapéu. Você poderia ter pego o cachecol amarrado na sua cabeça, sei lá. Você pegou o cachecol e botou como uma corrente. Aí é a sua proposta. Aí que você tem que pensar, pô, por que eu peguei esse cachecol e botei uma corrente? Por que eu fiz isso? Por que corrente? Poderia não ser corrente. Poderia ter pego o cachecol e ter feito, sei lá, um cinto dele, uma cinta, ter feito um outro número que fosse para outro lugar, a partir de uma cinta. Entende? Você poderia ter pego o cachecol e ter feito um chicote, por exemplo. Sei lá, um chicote. Mas não, você pegou um cachecol e fez uma corrente. Esse é o ponto. O que você está querendo dizer com essa corrente? É aí que eu pegaria você e ia, ó, entendeu? Ali, o que essa corrente tem, por que está na corrente, o que tem a corrente com você, entendeu? Vamos estudar o que é corrente, vamos no dicionário, o que é corrente, corrente prende o quê, qual é o significado de corrente. É esse o trabalho que eu faço, entendeu? Eu vou ali no dicionário, eu vou ali, ó, vou desmembrando, entendeu, o que está acontecendo. Porque esse é o trabalho, é uma pesquisa ampla do por que esse inconsciente trouxe esse lugar. E você pode chegar e dizer assim, não é isso, não é nada disso. Descobri que nada disso, é outra coisa. Ok, também, tá tudo bem, parte-se para outra coisa. Fala, Maria. E às vezes o patriarcado, né, esse modelo europeu, coloca para a gente que a criação você tem que estar sentado, sentada, sentade, né, com papel e um lápis na mão. Mas, às vezes, a inspiração pode vir, inclusive, do improviso do objeto. Então, estar com essa escuta aberta, né? Quando a gente fala que quer fazer algo, isso vai ajudar. E, às vezes, a gente vai numa lojinha, vê uma frase, conversa com uma senhora na rua, ganha um elemento ali. Essas várias formas de criar. Eu acho que como o Guilherme traz para a gente, né? Essa sabedoria que um número pode surgir, inclusive, da falta de intencionalidade, e a gente coloca ali no meio do caminho, né? Inclusive... Não, pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar, depois eu... Assim, o que a gente precisa fazer é essa, por exemplo, a relação do público, né? Se você tem um público, se você chama esse público para a plateia, como que você, para a cena com você, como que você trata esse público, né? O cuidado que tem que ter com o público, o cuidado que tem que ter com o corpo do público, né? Isso é muito importante, né? Desse público se sentir acolhido ali, né? Ao invés de se sentir meio amedrontado. Essas coisas básicas, assim, técnicas, é que a gente tem que ver, essas preocupações, né? A gente tem que ver de plateia, né? Enfim, quer dizer, sempre vai ter uma cena com participação do público, porque a palhaçaria, ela triangula, né? Ela está convidando o público o tempo inteiro a estar com a gente. Então, sempre vai ter uma participação do público ali. Mas a participação do público em cena, tem espetáculos que tem 10%, 20%, 30%, espetáculo é 90%, né? Que o público está em cena muito, né? Tem espetáculo que não tem público em cena nenhum, então não tem, entende? Então, assim, ver também o que a nossa palhaço, o nosso palhaço, também como vai interagir em relação àquele público, né? Como que ele chama, porque se eu te dou essa informação, por exemplo, do charlatão, se você tem isso, não estou querendo dizer que para você fazer isso de maneira nenhuma, né? Mas estamos falando nesse lugar, se você tem essa informação, tudo isso vai mudar um pouco, entendeu? Até a malícia de como você pega aquele público, se você dá uma olhada para aquela pessoa, já olha aquela pessoa, será que isso tem cara de dinheiro? Essa pessoa tem cara de dinheiro? Não tem? Sabe, esse lugar que pode ser engraçado, entendeu? A pessoa te der uma moeda de 10 centavos, você pode questionar, mas como você vai questionar aquilo? Tudo é como a gente faz. Você pode questionar da forma que você fez, dizendo, não quero isso não, se é mixaria, você pode questionar dizendo uma outra maneira.
teria alguma coisa mais acima de 10 centavos? Para me dar também, sabe? Você pode ver, se é um charlatão, se tem esse domínio, entendeu? Por que é um charlatão? Gente, o charlatão é aquele que chega no lugar e te convence do absurdo. Né? O charlatão é esse, aquela pessoa que chega ali e fala, meu bem, daqui a pouco você está fazendo tudo que ele está querendo que você faça. Tudo. Entendeu? Então, assim, isso pode ser uma coisa interessantíssima para um palhaço. Interessantíssimo. Né? Se essa é a proposta. A outra coisa também, em relação até ao objeto, que o primeiro objeto que eu usei para me soltar era um dado, né? Um dado de 6 lados. Era um dado que eu tenho na mochila, na verdade. Aí eu peguei no dia da aula. Só que o que acontece? O dado, aí eu tinha colocado assim, que eu só iria me soltar se caísse o 6. No dia lá, até que deu sorte, a pessoa que jogou o dado caiu exatamente no 6. Só que assim, essa questão de 6 lados ia ficar meio complicado, assim. Até o professor falou, não, é melhor você, por exemplo, fazer um dado grande, se for o caso, 6 lados, mas todos os lados é 6. Todos os lados é 6. Então, qualquer lado que cair, você vai se soltar. Né? Essa brincadeira assim. Só que aí depois eu pensei na moeda, porque no moeda é 50%, né? A moeda é 50%. E aí, só que a moeda, a partir do momento que entrou a moeda, entrou outros elementos que tem a ver com essa questão do dinheiro, e aí pode entrar essa questão do charlatão e do ladrão também, né? Aí eu escolhi a moeda. Mas é sensacional também. Você pode trazer o dado não cai nunca, o tal do 6, e aí você parte para a moeda. Vamos esquecer o dado. Esquece esse negócio de dado. Vamos para a moeda. Entende? Porque o que é o charlatão? É isso, né? Dado é maravilhoso. Porque dado, quando você falou em dado, só veio Las Vegas. Sabe que lugar é Las Vegas? Jogador, entendeu? Que joga. Tem tudo a ver, são seus objetos. Os seus objetos. É moeda, é dado. Entendeu? Então, assim, você pode ter o dado, pede para 3 pessoas jogarem o dado, não caiu no dado, vamos esquecer esse negócio de dado, porque na verdade você não quer dado, você quer a moeda. Entendeu? Você quer a moeda. Vamos esquecer esse negócio de dado, vamos partir então para a moeda. Quem tem uma moeda? Isso só engrandece a cena, entendeu? Isso só a gente chegou aqui. Fala, Marielle. Chegamos em 1 hora, né, de conversa. Nossa, meu Deus! Foi. É um assunto, gente, que eu amo falar. Eu amo falar sobre isso. Eu amo. Eu ficaria aqui falando com vocês, sei lá quanto tempo. Eu amo assim, desmembrar problema. É comigo mesmo. Eu adoro desmembrar problema. E a gente aprende, né, com as sabedorias ancestrais que uma boa pergunta também traz boas possibilidades de caminho, né? Certeza. Com certeza. E Isabela falou um negócio interessante, só para ir arrematando assim. A realidade social, né, da rua, das escolas, dos lugares que a gente vai rodar com os nossos números, o encarceramento, ele é um problema, né? Então, por exemplo, de acordo com os dados desse país, né, a cada quantos minutos, né, uma pessoa é presa? A gente tem a 4ª maior população carcerária no mundo. E chegou aqui Nicole, né, que também aprendeu muito contigo, né, Carla? Chegou aqui na conversa. Nicole, amorzinho. E dizer que a gente tem um grupo, né, que a gente está fazendo ligações 1 vez por mês, estudando a palhaçaria. Teve um palhaço que me deu esse toque. Às vezes a gente estuda muito teatro, estuda música, mas tem muitas dicas de leitura da palhaçaria que a gente precisa se aprofundar, porque tempo cômico é diferente. A lógica da palhaçaria é outra, né? Das outras artes. Então, assim, Carla, se você puder deixar para a gente uma dica de estudo, de leitura, e Guilherme e Maria também quiserem trazer uma palavra final para a gente fazer nessa costura, né? Tem muita coisa para a gente conversar, mas também se a gente reouvir aqui, sempre vai ser uma conversa diferente, né? Essas palavras que foram ditas aqui, eu acho que já trouxeram muita luz, assim. E agradecer. É muito bom, gente, eu adorei. Eu não sei nem que dica que eu deixaria aqui, porque assim, lá naquele grupo já se passou tanta coisa legal, né? Nesse grupo que eu tô também, tanta coisa legal de leitura. A minha vida, Marielle, é muito da prática, sabe?
eu sou uma pessoa da prática. Eu vivo palhaçaria 24 horas por dia. Esse final de semana eu acabei de dar uma imersão de 20 horas. Então, assim, eu dirijo muitos espetáculos, né? Criei 3 cabarés. Então, assim, são muitas cenas. Cada cabaré são 8, 13 cenas que eu crio. Então, assim, é realmente da prática, é da minha observação, é desse lugar, sabe? De quem acompanha meu trabalho, assim, quem está junto, quem faz oficinas, vê como é que eu funciono, assim, sabe? É muito da prática. Então, eu acho que aquela leitura lá que você já colocou lá no... Não sei se poderia falar aqui com as pessoas, que eu já acho que já são maravilhosas. Assim, tem um livro também muito legal, que é A Astúcia Cria o Mundo, que é também um livro que fala sobre trickster, sobre trapaças, que também é muito legal. Então, assim, eu às vezes nem tenho tanto tempo de ler, sabe? Eu estou sempre muito na prática, no que as pessoas me dão, assim. Às vezes eu realmente não tenho tempo de muita leitura. Tem uns artigos interessantes também, né? Tem as pessoas fazendo uns mestrados. Tem o livro Palhaços da Universidade, que é muito legal. Tem o livro da Lili Castro, que também é bem bacana, de estar dando uma leitura, né? Enfim, tem as revistas da Michele, da Barrica, né? Da Palhaça Barrica. As revistas são ótimas também, tem muitos artigos. Agora a gente está com esse último lançamento agora, até quem quiser manda e-mail para ela acho que está R$15 a revista. Também tem muito artigo bacana. Então, assim, eu vou bebendo nessas fontes, nas fontes humanas mesmo, né? No resolver problemas. Criar e resolver problemas é a minha especialidade. Tá. Maria, Guilherme, querem deixar também alguma palavra? Obrigado. Tá bom. Muito obrigado, Carla, Mar e Maria. Muito bom a troca. Obrigado. Maria, eu acho que travou. Acho que a Maria travou. Ainda bem que a gente começou com ela, porque ela estava caindo aqui várias vezes, assim. E interessante que tem uma intelectual africana, né? A Subu Fusomé, que ela diz da importância da gente aprender em comunidade. Às vezes, Deus. Muito isolado. Né? E aí, compartilhar os nossos desafios. A internet está muito mal. Sim, Maria. Diga aí para nós uma palavra para a gente ir fechando. Ai, tadinha, dá uma depressão, né? Agora foi, Maria, eu acho. Muito obrigada por todas sus chicas, me encantaron, adoré las cosas que tenía mal. Agora se entendeu? Muitas coisas que tinha erradas. Obrigada por todo. Às vezes não é nem errado, né? Às vezes é um modo de fazer. Agora se entenderam? Né? A internet minha está muito ruim. Tá bom, obrigada, Maria. Foi muito bom também te conhecer. Não te conhecia, adorei te conhecer. Quando eu for a Belo Horizonte, a gente se encontra. Sim, que a gente possa se encontrar e fazer nessas redes, né? Tá. Sim. A Belo Horizonte é muito boa. A única cidade que conosco é Brasil. Obrigado por todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente vai fechar com uma música. Eu aprendi, o professor disse que tem uma palhaçaria que é a palhaçaria chula, né? Que canta. E tem uma música que é rodada, né? Que é aquela assim, o raio, o sol, suspende a lua. Olha o palhaço no meio da rua. Então, que a gente esteja no meio da rua, no YouTube, dentro de casa, aonde a gente quiser, fazendo da maneira como a gente quiser, e estudando sempre. Obrigada, obrigada. Um abraço, um beijo. Obrigada. Tchau, obrigada.